Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Lorena Vaz. Fala, Lorena. Olá, César, olá a todos. Estou com vocês aqui na assistência. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloca lá no chat. Lembrando sempre que a participação de vocês é fundamental. Beleza. Lori, eu acho que eles vão participar hoje porque a aula está muito bacana. A aula hoje tem um tema que é um tema instigante, é um tema provocativo e é um tema da atualidade também. Sim. E aí a gente vai ver esse tema agora no nosso momento de exposição. Vamos lá? Bora lá. E aí deixa eu apresentar para vocês a equipe de Sociologia. Aqui no slide, a equipe de Sociologia, ela tem articulação do professor Márcio Doria. E ela é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio. A disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo é o professor César Mustafa, na assistência a professora Lorena Vaz. A aula de hoje, aula de número 5, favelização, desemprego e violência. Olha aí que bacana essa foto, que bonita essa foto. Parece uma montagem, mas não é. É uma favela do Rio de Janeiro. Mas perceba como é bonito, na verdade, assim, nessa variedade, nessa diversidade que está aí. É bonito na foto, mas talvez na vida real, no dia a dia, não seja tão bonito assim, tá bom? Mas a gente vai discutir isso tudo hoje, a gente vai conversar bastante e eu quero que vocês participem bem. Eu tenho aqui o pessoal de Parateca, não falei, de Mangas, de Cícero Caxias, Brotas Bom Jesus e Agrovila, não é isso? Tem mais alguém? Vamos fazer a chamada aí para trazer esse povo para dentro. Beleza. Bom, gente, então eu vou adiantar aqui a aula e a gente vai conversando ao longo do nosso trajeto aqui. Os objetivos da nossa aula de hoje são identificar as relações entre trabalho e cidadania, reconhecer a importância dos direitos civis, políticos e sociais na construção da cidadania. E eu começo a aula do jeito que eu gosto de começar, com música boa, para a gente bater esse papo depois. Eu vou botar aqui o vídeo. E além de ter o drama de não ter o que comer, com a força da natureza a gente não pode brigar. O que resta pra esse povo é somente ajoelhar. E na volta do trabalho a gente pode assistir, em minutos fracionados a nossa casa assumir. Tantos anos de batalha junto com o barro descendo, e ali quase morrer é continuar a viver. O temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar. Oh, meu Deus, dai-me força, outra casa levantar. E eu tô firme, forte nessa batalha. Eu tô firme, forte, não fujo da raia. Eu tô firme, forte, e nessa batalha. Eu tô firme, forte, não fujo da raia. Exu, temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar, não. Temporal que leva tudo, vambora meu povo. Na encosta da favela tá difícil de viver, e além de ter o drama de não ter o que comer, a força da natureza a gente não pode brigar. E o que resta pra esse povo é somente ajoelhar. E na volta do trabalho a gente pode assistir, em segundos fracionados a nossa casa assumir. Tantos anos de batalha junto com o barro descendo, e ali quase morrer é continuar a viver. Temporal que leva tudo, mas minha fé não vai levar. Oh meu Deus, me dá-me força, outra casa levantar. E eu tô firme e forte nessa batalha. Eu tô firme e forte. Eu tô firme e forte nessa batalha. Eu tô firme e forte, não pode dar. E na volta do trabalho
a gente pode assistir. Em minutos fracionados a nossa casa cair. Tantos anos de batalha, ver seu barraco descendo. Imagine. Carne força, outra casa levantar. E eu tô firme e forte nessa batalha. Eu tô firme e forte, eu fujo da área. Eu tô firme e forte nessa batalha. Eu tô firme e forte, eu fujo da área. Beleza, gente? A alegria dessa música, ela é inversamente proporcional ao tema que ela trata, né? Ao tema das chuvas que atacam as casas mais populares, as casas que estão nas favelas, as casas que estão na encosta. Uma coisa comum aqui em Salvador, uma coisa comum, na verdade, no Brasil como um todo. A gente sabe que isso, na verdade, é uma situação recorrente no Brasil. E exatamente da falta de cuidado mesmo, que muitas vezes os governantes têm com essas áreas, e da própria desigualdade social que leva esse pessoal a morar nessas áreas, chamadas áreas de risco, tá certo? Então a gente vai vendo que isso é uma constante, né? Então, exatamente nesse período que a gente está, que é um período de muita chuva, que é um período onde é normal chover, né? E é necessário chover, né? A chuva, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa, ela é uma bênção, né? É através da chuva que a gente consegue preparar a terra para trabalhar, para plantar, para colher, né? A gente precisa da chuva. Às vezes cai em excesso também, né? Mas isso também já é decorrente da própria intervenção humana no próprio planeta, né? Então, é aí, beleza? Mas a gente vai tratar disso durante a aula de uma forma mais legal. Galera, deixa eu fazer aqui, trazer para vocês a nossa revisão, né? Ver o que a gente viu nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou aqui a divisão social do trabalho. E a gente viu especificamente que o Karl Marx, ele falava que essa divisão social do trabalho, ela é resultado de um conflito de classes, né? De uma divisão de classe, de uma luta de classe. É uma sociedade enquanto luta, né? Por quê? Porque determinados trabalhos são determinados para determinada classe social. Ficou feio isso. Bom, vamos organizar. Então, determinadas atividades, elas são, né, impostas, elas são colocadas para uma classe específica, né? E outras atividades, elas não estão acessíveis à mesma classe. Então isso, na verdade, segundo Karl Marx, ela decorre exatamente desse conflito de classes. Já o Émile Durkheim, ele via isso aí como um movimento harmônico, um movimento natural, né? Um movimento de coesão social. Ele achava que essa divisão de classes era quase que um movimento que fazia com que a sociedade funcionasse, né? E o Max Weber, ele achava que essa divisão social, uma posição dele, era, na verdade, fruto de uma posição individual, de um esforço pessoal. Tranquilo? Aí a gente viu também que essa divisão do trabalho, ela se dá também por gênero e por etnia, né? Sendo que para as mulheres destinados salários menores e algumas funções específicas. Outras funções não estão acessíveis às mulheres. E para os negros, por exemplo, a gente trouxe aqui um exemplo de servidores públicos, segunda cor.
um apanhado aqui no Brasil, um país que é essencialmente formado majoritariamente por negros, né? A gente tem pelo menos 55% de negros e pardos no Brasil. E aí a gente vai perceber o seguinte: quando a gente fala de servidores públicos, a gente está falando de uma camada privilegiada, uma camada que tem, privilegiada no sentido de que tem um emprego ali garantido, que tem estabilidade, que tem um salário um pouco mais alto do que a média, né? Então, servidores públicos nesse sentido. E aí a gente vai perceber que 51,7% dos servidores públicos do Brasil são de cor branca. 22,4% são de cor parda. 4% são negros. 3,4% são orientais, amarelo. 0,3% são indígenas e 18,2% não informada. Beleza? Então você tem aí uma distribuição que não equivale, na verdade, à distribuição populacional, que não equivale à nossa média. Então, daí já dá para entender que algumas profissões, que alguns cargos não estão acessíveis a todas as etnias, né? Então, essa é uma questão. Isso aqui é para a gente trazer as aulas anteriores, uma aula que a gente falou da divisão social do trabalho e a outra aula que a gente falou sobre gênero, etnia, né, no mundo do trabalho. Beleza? Então, é para a gente já ir se familiarizando. Na verdade, a gente continua com o tema, porque a gente vai ver hoje a questão do desemprego, a questão das periferias e da própria violência relacionada a essa pobreza, a essa desigualdade no Brasil. Tranquilo? Eu vou trazer aqui o slide para a gente começar a conversar. As primeiras favelas brasileiras surgiram no século XIX após a abolição da escravatura, de forma que os ex-escravos foram segregados da população branca, os quais permaneceram em zonas de risco, ou seja, próximo aos morros, córregos e etc. e tal. Bom, beleza. Quando a gente fala das primeiras favelas, aí a gente remete a formação dessas primeiras favelas ao 14 de maio de 1888. O que foi que aconteceu no dia 14 de maio de 1888? Será que alguém sabe? Será que alguém consegue lembrar o dia 14 de maio? Lorena sabe, Lorena? Lorena disse, não me comprometa, tá vendo? Foi a abolição, mas a abolição não aconteceu no dia 14 de maio. Pois é. A abolição não aconteceu 14 de maio, Jequitaia. Volta aqui para a minha câmera, por favor. A abolição não aconteceu 14 de maio de 1888. Na verdade, a abolição aconteceu no dia 13. Né? No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, determinando que a liberdade dos escravos. Na verdade, foi um decreto que circulou muito rápido. Só para vocês terem uma ideia, isso era uma sexta-feira, essa mudança da lei, mudança da Constituição, que já tinha mais ou menos os parâmetros políticos de hoje, né, apesar de ser uma monarquia naquela época, né, a votação ela deveria acontecer no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, isso foi lançado em uma sexta-feira. Sexta-feira, sábado, domingo, ela assinou a Lei Áurea. Então, foi a lei que passou pelo Congresso Nacional de uma forma muito rápida, a jata, né? E aí o texto era um texto muito resumido, né? O texto se resumia a um parágrafo e dizia assim: a partir de hoje, todos os escravos do Brasil estão livres, revoga-se todas as disposições em contrário. E acabou ali, né? Ou seja, a partir dali não houve nenhum tipo de política de inclusão dos escravos brasileiros, né? Os escravos ou os escravizados, é melhor falar escravizados, porque a condição de quem era livre e que foi transformado em escravo, né?
eles não receberam nenhum tipo de assistência do governo brasileiro, né? E aí, no dia 14 de maio, abrem-se as cancelas, abrem-se os portões, abrem-se as senzalas e os escravizados se veem livres e começam a circular e a perambular pelas estradas sem saber para onde ir, né? O dia 14 de maio, inclusive, muitos chegaram a retornar para as suas fazendas e pedir aos seus senhores que ali permanecessem trabalhando em troca de comida e abrigo, né? Porque eles começaram a ir para a rua, comemoraram ali e tal, e começaram a perceber que eles iriam morrer de fome, né? Então alguns retornaram para as fazendas, né? Outros seguiram adiante e acabaram vindo parar nas cidades, nos centros urbanos, né? Então, nos centros urbanos eles vão ocupar as áreas que ninguém queria, as áreas de risco, as áreas perto de córregos, as áreas perto de morros e etc e tal. Parateca está me perguntando ali, por que quando referem-se às favelas, geralmente pensam em violência, tráfico de drogas, bandidagem? Ah, não está perguntando. Ele está dizendo, porque quando se refere, está falando isso, né? E isso é verdade, né? As pessoas, inclusive, esse tipo de preconceito criado em relação da pobreza gera uma política governamental equivocada, né? Qual é a política equivocada? Ah, porque na favela que está a violência, na favela está o tráfico de drogas. Ok. Só que vamos aqui contabilizar. A favela ela não produz droga. A droga vem de fora e a droga vem por meios, né, que são caros. Vem aviões particulares, helicópteros particulares, né, aviões governamentais, vem por navios, vem em estruturas de metal, de exportação, né, muito bem camuflados. Então a favela não produz droga, né? Então a produção de droga ela acontece fora da favela e ela é feita de uma forma muito cara, né? Uma outra coisa, a favela não produz fuzil, ela não produz armas, né? Então ela recebe essas armas que vêm de fora, mas também não é o pessoal da favela quem encomenda essas armas. Essas armas, para entrar no Brasil, para entrar em qualquer país, ela passa por um sistema, um esquema de camuflagem, né? Que tem que ser muito bem trabalhado, inclusive até de compra de agentes públicos, né? Você precisa disso, porque a vistoria nos aeroportos, a vistoria nos portos, a vistoria nas estradas, ela segue um rígido padrão, né? Então, assim, no aeroporto, quando você faz uma viagem internacional, só falta você tirar a roupa para poder passar ali na maquininha de raio-x, né? Você tira sapato, você tira cinto, você tira todas as moedas do corpo, passa por um raio-x, tem cachorro treinado para farejar droga, tá ali. Na favela não tem isso, né? Então é essa questão aí. A verdade é porque o pai morava em Joinville. Tá. Aí vocês estão trazendo um caso bem atual, né? Que é a questão já que a gente está falando do preconceito em relação a ser pobre e a morar na favela, né? Um caso que saiu ontem nos jornais, um caso de uma senhora que ela é separada do marido, o marido mora em Joinville e ela mora em uma favela do Rio de Janeiro. E o juiz, ele deu a guarda do filho dessa senhora, que já mora com ela desde sempre, né? E que, apesar de que ela mora numa favela, ela mora em casa própria, ela paga escola particular, ela é funcionária pública, trabalha na área de saúde, né? E aí o juiz deu, né, a guarda para o pai, alegando que ela, como morava numa favela, ela morava numa área de risco, e o pai morava em uma cidade muito mais tranquila, muito mais calma, que tem violência também. Joinville também tem violência, a depender de onde ele more, apesar que não tem mais isso, né? Você pode ser violentado em qualquer lugar, independente
se você está na favela ou não. Em verdade, é assim, eu que circulo em favela aqui em Salvador, dou aula na rede municipal, Lorena também, dá aula na rede municipal e a rede municipal aqui, as escolas são na periferia, basicamente. Muitas vezes eu me sinto mais seguro lá do que nos bairros nobres, né? Então, é isso aí. É uma pena que ainda, institucionalmente, esse preconceito exista, né, gente? Então, pronto. Então, a gente já sabe, na verdade, como se iniciou essa história das favelas. Se iniciou a partir da ida desses ex-escravos para aquela área. E talvez daí, gente, a gente possa também concluir da onde vem o preconceito dessas áreas. Não é só um preconceito de pobre e de rico, mas é um preconceito racial também, né? Mas assim, na época que os ex-escravos foram para as favelas, ainda não se chamava de favela, né? Esse nome favela, ele vai ser cunhado, ele vai ser colocado no pós-guerra de Canudos. Eu vou botar o slide aqui para a gente conversar sobre isso. O termo favela surge no contexto da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela foi aquela guerra da monarquia contra Antônio Conselheiro aqui em Canudos e tal. E em 1896 a 1897. Essa guerra, na verdade, eles acabaram deslocando algumas tropas do Rio de Janeiro para aqui, para a Bahia, para combater, na verdade, o Arraial de Canudos, que se colocava contra a monarquia, né? E a promessa dos soldados, a promessa que foi feita às pessoas que lutaram, era a seguinte: quando voltar, o governo vai providenciar casa, o governo vai providenciar emprego para todo mundo. Essas pessoas, elas entram na guerra como voluntários, mesmo em busca dessa moradia, porque também existiam brancos pobres lá no Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? Quando eles retornam da Guerra de Canudos, o governo não deu nada, né? E eles tiveram que ocupar os morros, juntamente com os ex-escravos. E aí, nesses morros, eles vão fazer uma referência a uma planta, né, a uma palma que tem aqui no sertão, que se chama favela, que a despeito da falta de chuva, a despeito do clima árido, seco, ela se mantém verde, se mantém resistente, né? Então, os soldados, eles ficavam no chamado morro, onde eles apelidaram Morro da Favela. Então, quando eles vão para o Rio de Janeiro, eles ficam no Morro da Favela. Deixa eu ver. O sistema de raio-x foram criticados, pois estava tirando praticamente a privacidade de pessoas enquanto passava por essa... isso aí, na verdade, eu acho que não rola, porque não dá para ver nada, não. Dá para ver se você tem alguma coisa extra. O Campo Jequitinhonha, aqui no nosso interior, próximo de Canudos. Um pouco tem planta chamada favela, talvez por isso o nome Morro da Favela. E é exatamente por isso aí, pessoal de Jequitinhonha. É por conta dessa planta. É uma palma, não é isso? É uma palma que é resistente, né, a seca, é resistente e por isso também traz uma perspectiva bacana, traz uma perspectiva legal, porque favela, e aí eu trabalho isso com os meus alunos, favela significa resistência, né? Apesar de que quando foi colocado esse nome, não foi colocado nessa intenção, mas a resistência está aí, beleza? Tranquilo. E aí, vamos continuar ainda um pouco na história das favelas. Aí eu vou botar aqui mais um pouquinho do slide. A maioria das favelas brasileiras é fruto do processo de modernização dos latifúndios na época da ditadura militar. Com isso, o êxodo rural foi uma alternativa encontrada pelos trabalhadores camponeses que foram expulsos do campo para a formação dos grandes latifúndios, o que levou ao crescimento desordenado das favelas nos grandes centros e nas médias cidades. O que aconteceu, gente? Na época da ditadura militar, na década de 60,
A ditadura militar quis provar que o Brasil iria virar uma potência, tal, o progresso ia acontecer de forma rápida. Tinha muito dinheiro dos Estados Unidos entrando aqui. Os Estados Unidos mandava esse dinheiro justamente para fazer com que a gente ficasse dependente cada vez mais dele e não aderisse a um sistema socialista. E aí os militares começaram a estimular as grandes propriedades rurais e a modernizar essas grandes propriedades rurais. O que acontece é que essas grandes propriedades rurais acabaram tomando boa parte das terras. E dentro dessas terras, às vezes tinha o riacho, tinha a nascente, tinha o rio. E esses rios, esses riachos, a partir da instituição dessas grandes propriedades, começam a ficar inacessíveis. Essas pessoas que perdiam a sua pequena propriedade, né, ou que eram obrigadas a vender praticamente, elas acabam migrando para as cidades, né? Inclusive havia esse estímulo para a migração, né, para as grandes cidades. Por quê? Porque o Brasil passava por um processo de modernização e industrialização e era necessário ter essa mão de obra, né? Era necessário, era preciso ter essa mão de obra. Então, por isso, né, São Paulo, Rio de Janeiro, receberam um grande investimento vindo do governo americano, né, e a montagem de fábricas, né? E aí o que acontece? A construção da Ponte Rio-Niterói, a construção da Transamazônica, a construção da usina de Angra dos Reis, tudo isso aconteceu dentro do período militar e para construir tudo isso era necessário que os paraíbas fossem para o Sudeste. Então, foi estimulado, inclusive, que esses nordestinos, que lá no Sul, pessoal, Sul e Sudeste, o pessoal chamava de Paraíba, né? A primeira forma de você dominar um povo é você massificando ele, é você colocando ele como igual, né? Assim, Pedro Álvares Cabral fez aqui no Brasil, quando ele chega, né, o Cristóvão Colombo faz isso e Cabral depois, chamando todos os habitantes, ou mais de 2.500 povos diferentes que aqui no Brasil habitavam, foram chamados por um único nome, índios, né? Então a forma de você controlar é você massificar. Na África é uma coxa de retalhos com milhares de etnias diferentes. Milhares, muitas etnias diferentes. E quando você trata dos africanos, você trata a África. E aí, até equivocadamente, muita gente trata a África como um país, né? Não como um continente. Né? Essa ideia de massificação é a ideia do controle. Né? E aí, quando esses nordestinos, os homens do norte migram para o sudeste, exatamente provocado por essa criação de grandes latifúndios, eles vão ser tratados por paraíbas, né? Só para a gente também entender um contexto. Tranquilo? E aí tá lá, os nordestinos começam a trabalhar, começam a migrar para os grandes centros, alguns migram para os centros urbanos aqui no Nordeste mesmo, outros migram para os centros urbanos no Sul e Sudeste. Tranquilo? E aí as favelas se formando. Então essa galera foi para lá e formou as favelas. É lógico que sempre foram excluídos, é lógico que sempre ficaram à margem. A gente já viu que o desemprego ele é uma necessidade dentro do sistema capitalista, porque ele faz com que os salários caiam, né? Por isso que você estimulava a presença de mais pessoas desqualificadas, exatamente para que os serviços braçais, os serviços menos nobres, por assim dizer, tivessem um preço lá embaixo, né? Beleza? Bom, aqui a gente tem, nesse outro slide, a gente tem uma situação, o chamado êxodo rural, né?
essa imagem é um clássico, eu esqueci agora o nome do artista que fez isso aqui, o nome desse quadro. São as colheiteiras, né? Essas mulheres, elas eram pobres, a primeira imagem, elas eram pobres dentro... Hein? Jean-François Millet. Ah, Jean-François Millet, a Lorena me salvando aqui. Elas coletavam as sobras do trigo. O trigo era colhido e aí elas coletavam, depois que o trigo era colhido, elas passavam nos campos colhendo aquilo que sobrava, né? E aí elas já eram pobres, né? Essas pessoas pobres, quando vêm para a cidade, viram o quê? Atualizando, viram os catadores de recicláveis, né? Viram os catadores de lixo. Diga, Lorena. Essa imagem, César, me lembrou muito a história de Carolina Maria de Jesus, né? Que tem um livro que está sendo revisitado agora, que é o Quarto de Despejos, Sim. e ela trabalhava no campo, né, em Minas, e quando ela vem para São Paulo, ela se torna uma catadora de reciclados, né? Catava latinha, papel. Então, guardadas as devidas proporções, Sim. a gente Porque, tem essa, Lori, a gente pode fazer essa releitura. Porque, Lori, vamos pensar aqui, na verdade, essa galera, ela tinha uma profissão. Que profissão era? Profissão de agricultor, assim como os pais de muitos de vocês, como os tios de muitos de vocês, são pequenos agricultores, tem lá a sua pequena propriedade, tem seus animais, né, que cuidam ali. Eles têm uma profissão, eles sabem. Mas pense aí, se você tira seu pai, seu tio, sua mãe, sua tia da zona rural, né, e leva para a cidade, eles viram o quê? Eles viram desempregados, eles não sabem fazer os outros trabalhos. Então, eles vão ocupar sempre os cargos e os empregos mais baixos, né? Macaúbas de Lagoa Clara está ali dizendo, no Rio chamam de Paraíba, em São Paulo chamam de baiano. Pois é, essa é uma forma de você controlar, né? Você humilha, você destrói e você controla. Né? Hein? A questão da história única. Em história a gente estuda isso. A questão da história única é a história que tem uma versão. A versão de quem ganhou, a versão de quem venceu. Né? A gente não conhece a história das camadas mais baixas, dos que perderam a guerra. A gente conhece a história por aqueles que ganharam a guerra. Né? Então é assim. Beleza. Vamos seguir então. E aí a gente chega à seguinte conclusão aqui no próprio slide, que o problema do Nordeste não é a seca, mas é a cerca. Né? Porque essas pessoas viviam até com uma certa dificuldade. Eu não vou dizer que a vida no campo, a vida na zona rural, é uma vida fácil, Lorena. Né? Não é uma vida fácil. E aí todo mundo sabe disso que eu estou falando. Mas é uma vida que você tem condições de sobreviver se você tem os recursos necessários. Mas quando você é impedido de acessar a água, quando você é impedido de fazer um determinado trajeto, ou quando os subsídios, né, não vêm, não aparecem, né, aí o que acontece? Você não consegue progredir, você não consegue sobreviver. Né? Tem uma outra questão que é importante para a gente pensar em relação a isso. Aqui no Nordeste tem uma prática muito comum, inclusive vinda do próprio Estado, que é a prática das barragens, Lorena. Né? Você cria barragens em determinados pontos, né, das cidades, das vilas, que beneficiam apenas ao grande proprietário. Né? Então, se você barra ali, se você represa a água ali, né, naquele ponto, significa que a água vai passar num volume muito menor por onde ela teria que passar. E aí o que acontece? Acontece que todo o restante do percurso que a água deveria fazer em abundância, ela não faz porque ela ficou retida em um ponto para fazer a agricultura de irrigação, né? E a gente sabe que o agronegócio é importante para o Brasil, mas o agronegócio ele não produz comida para a gente. Ele produz
gêneros para serem vendidos para fora. Né? Então, o agronegócio, quando eu estou falando de agronegócio, eu não estou falando do seu sítio, eu não estou falando da sua chácara, eu não estou falando da terra que o pessoal é locatário, não, é arrendatário. Agricultura familiar. Né? Eu estou falando dos grandes proprietários que produzem em grande quantidade, praticamente monocultura. Então você tem ali a produção de soja, a produção de milho, a produção de cana-de-açúcar por quilômetros. Né? E essa produção é voltada para o mercado externo, não para o mercado interno. Então isso tudo gera fome para a gente também. Apesar que hoje tudo que a gente come é produzido pela agricultura familiar. 95%, eu estava vendo agora à tarde, 95% daquilo que a gente come é produzido pela agricultura familiar. E aí o pessoal está falando dos poços artesianos, ajuda muito, é uma solução, né? Os poços artesianos são fundamentais, né? As cisternas também são fundamentais para minorar essa dificuldade das pequenas propriedades. Mas assim, não é justo, na verdade, que o grande proprietário ele tenha a seu serviço construído com dinheiro público, barragens, para beneficiar ali 3, 4, 5 agricultores. E o restante da cadeia inteira, né, viva na mais completa seca. Porque se você barra a água em determinado ponto, ela falta para outros. Isso, aí o pessoal de Sossego de Oliveira está dizendo aqui, nem todos têm condições de abrir. E nem todos os lugares têm a condição de ter poços artesianos. Não é isso? Beleza, então. Eu tenho um slide aqui para cópia, quero que vocês copiem rapidinho, ou copiem, ou tirem foto, ou tirem print, né? Mas façam uma coisa rapidinha assim, e a professora Lorena também vai colocar no chat, mas copiem de uma forma muito rápida, para a gente não perder muito tempo aí, tá certo? E aí, à medida que vocês forem acabando de copiar, vocês vão me dando aquele velho ok, porque aí eu fico já sabendo se eu posso seguir ou não. A favelização é, antes de tudo, um processo que corresponde ao aumento de moradias precárias em uma determinada região, formando um conjunto habitacional que surge em áreas de ocupação irregular e formam núcleos populacionais densamente povoados. Favela, ela é, na verdade, ausência, ela é falta, né? É a falta da estrutura, é a falta do saneamento básico, é a falta da escola, é a falta dos postos de saúde, é a falta dos bancos, né? Os alunos meus, eles falam assim, aqui o bairro tem tudo, só não tem, na verdade, um posto onde a gente possa pagar conta, tal. Não tem um correspondente bancário, né? Não tem lotérica. Então, assim, se eles querem pagar conta, eles precisam sair para outros bairros. E aí, assim, mesmo tendo uma quantidade expressiva de moradores e de comércio ali, né, eles ainda assim sofrem com esse preconceito. As pessoas não colocam lá com medo de assalto e etc e tal. E aí isso gera uma situação muito ruim para a comunidade, né? Então, esse aumento de moradias precárias, esse aumento de moradias desordenadas, né, gera esse tipo de situação. Atualmente, a gente viu lá no Rio de Janeiro, recentemente, a gente viu no Rio de Janeiro prédios caindo, né? Prédios que foram construídos em áreas onde não poderiam estar sendo construídos. E ali você tem a ação de milicianos. O que são os milicianos? Eu lembro muito bem quando começou essa história das milícias. O que era a milícia? A milícia era, na verdade, assim, grupos de pessoas ligadas às forças policiais, né? E elas diziam, olha, já que o Estado não consegue
dar jeito no crime, a gente vai dar. E esses milicianos, eles se reuniam e se mascaravam, encapuçados e tal, e iam lá e matavam pessoas que eles consideravam pessoas que eram criminosas. E aí a população batia palma, dizia, olha, tá vendo? Pronto, graças a Deus chegaram os milicianos para resolver esses problemas. Acontece que os milicianos, eles já estavam na ilegalidade, porque no Brasil não existe pena de morte, né? No Brasil não tem pena de morte formal, existe pena de morte informal, e aí nós matamos muitos, mas matamos só pretos, pobres das favelas, né? E aí esses milicianos começam a matar, só que esses milicianos, eles já estavam na ilegalidade, eles começam a perceber que eles precisam também arrecadar, e eles começam a contar com comerciantes para que pagassem taxas para que eles fizessem a segurança dali. E aí começam com essa história da segurança, aí depois começam a cobrar taxas em cima do gás, aí começa a vender pontos de internet, de televisão fechada, pirata, e um sem número começam a se associar ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas também, né? Então eles tomaram gosto, já estavam na ilegalidade, tomaram gosto pela ilegalidade e hoje se constituem num poder paralelo no Rio de Janeiro, por exemplo, onde isso é mais visível, é mais forte, que é praticamente impossível de coibir. Por quê? Porque muitos milicianos estão nas Forças Armadas, estão nas polícias militares e fazem parte, muitas vezes, do alto escalão. Então, qualquer ação que o Estado tenha contra os milicianos sabem primeiro, né? Tapuí já terminou de copiar, quem mais terminou de copiar aí? Vai dando ok. Então, por isso, os milicianos são muito difíceis, Lorena, de se combater, né? É interessante pensar naquilo que você estava falando sobre a falta, né? Favela é um lugar onde falta. Inclusive, é onde o Estado muitas vezes não chega. Isso. Então, na falta do Estado, eu tenho a criação desse micropoder, né? E aí, esse micropoder que tem um treinamento militar, que tem uma relação, né, paramilitar ou com a polícia, ela termina, né, tomando o lugar que o Estado não ocupa, se utilizando da ilegalidade. Pronto, beleza. Então é isso aí. É exatamente isso. Na ausência do Estado, outros poderes chegam. É interessante porque, assim, as duas únicas políticas públicas que primeiro chegam nas comunidades são duas, né? A polícia e a escola. A polícia e a escola, elas estão presentes quase em todas as comunidades, né? Mas isso não significa, na verdade, nem mais educação, nem mais segurança, né? Por quê? Porque exatamente assim, política pública, ela necessita, na verdade, de uma coisa a mais. Ela precisa, na verdade, de todo o aparato do Estado ali. Ela precisa, na verdade, de todo o respaldo do Estado. Então, por isso que assim, não dá para dizer que o fato de ter chegado escola e polícia na favela, que você vai resolver os dois principais problemas, que são de educação e de segurança. Não resolve. E nem as favelas, na verdade, têm essa coisa da insegurança completa, né? Eu vou te dizer, eu já falei isso aqui, que eu me sinto muitas vezes mais seguro em um lugar desse do que nos bairros mais nobres aqui de Salvador, né? Então, a gente vai vendo assim. Se você pensar, por exemplo, tem um estudo, eu não sei exatamente de quem é, mas é um estudo que fala o seguinte: se você pensar numa comunidade do Rio de Janeiro, uma favela do Rio de Janeiro, a mais violenta de todas, onde o crime é ostensivo, a galera anda de fuzil na mão, onde a polícia não entra, né? Se você pensar nesse lugar, que tem o pior dos cenários de violência, né? Eles estimam que apenas 3% da população desse lugar muito, muito, muito ruim é envolvido com o crime. 3%. Né? Em outros lugares, esse número não chega a 1%, ou seja,
você tem 99% da população de uma comunidade vivendo de forma ordeira, honesta, trabalhando, e apenas 1% de crime. Por que esse estigma todo em cima das favelas? Por que esse estigma todo em cima das comunidades? A gente tem duas questões, né? Uma, na verdade, é a própria questão racial, né? Porque é aonde os negros começaram a habitar e aonde habitam ainda, e a questão também do próprio controle. Eu estigmatizo você porque eu preciso controlar, beleza? Vamos ver aqui as principais causas da favelização. Aqui eu já vou andar rápido, viu? Desastres naturais e guerras. Aí um exemplo claro que a gente traz é do Haiti, por exemplo, que já era pobre, mas com o terremoto, né, que é um desastre natural, o Haiti passa a uma condição muito pior. A guerra, por exemplo, se você pegar uma foto, imagem, vídeos da Síria, por exemplo, você vai ver que as cidades estão destruídas lá. E que as pessoas que antes tinham uma condição, agora têm uma condição de miserabilidade. É engraçado que assim o pessoal fala muito dos refugiados, mas assim, pense quem é que tem condições de ser refugiado. Quem tem condições de ser refugiado, Lorena, é justamente quem teve dinheiro para pagar o coiote, para pagar o cara que faz o transporte dele. Então, na verdade, esses refugiados que chegam, de uma forma geral, assim, se você pensar nos refugiados que vêm da Síria, nos refugiados que vêm da Venezuela, são pessoas que têm um nível profissional e social mais alto, né? Eles não deveriam ser estigmatizados, mas como a gente quer reduzir eles todos, então a gente fala esses refugiados tal, né? Vem daí. Uma outra coisa que causa favela é a falta de planejamento urbano. As cidades crescem, né, e não tem nenhum tipo de planejamento urbano e de acolhimento a quem está chegando. Porque se você acolhe, você consegue direcionar. Olha o que aconteceu no Brasil, inclusive com os refugiados da Venezuela, né? Todos estavam em Roraima, né? E aí o governo federal, na época o governo Temer, né, resolve tomar uma atitude que é interiorizar esses refugiados. Então, o próprio governo federal toma essa frente e distribui esses refugiados por várias áreas do Brasil, pelos interiores mesmo. E aí você consegue minorar a situação daquela região ali de fronteira, né, e levar esse pessoal para várias outras áreas. A outra opção era não deixar entrar, só que isso, na verdade, não é a melhor opção, né? Estagnação econômica pelo desemprego. É óbvio que quando você tem o desemprego, quando você vive uma situação onde você tem 12 milhões, 13 milhões de pessoas, de habitantes, sem emprego, como o Brasil está agora, as pessoas passam a morar na rua. As pessoas não têm condições de pagar aluguel, né? Então as pessoas mudam para as cidades em busca de uma oportunidade. Isso é uma outra questão importante. E o crescimento desordenado das cidades. Então, você tem, de repente, uma cidade que dá um boom econômico, né? E essa cidade ela vai atrair muita gente. Aí você vai ter o crescimento repentino, e tudo que é repentino acaba sendo feito sem planejamento. Outras curiosidades aqui, mas essa aqui eu vou rapidinho, hein? 44% da população latino-americana vive em favelas ou subúrbios, com infraestrutura precária. Nos países em desenvolvimento, apenas 33%, ou seja, 44%. É interessante também, Lorena, saber que em países desenvolvidos também tem favela, né? A periferia de Paris diz que é horrorosa, que é muito pior do que as nossas favelas, né? A Los Angeles, que é um lugar assim de riqueza, né, de ostentação, é um lugar que tem uma maior concentração de moradores de rua. Nova York, a quantidade de gente que mora na rua ou mora em abrigos também é muito grande, né? 11% da população de São Paulo vive em favela
enquanto 22% da população do Rio de Janeiro habitam tais moradias. A cidade com o maior número de pessoas que vivem em favela no Brasil é o Rio de Janeiro, com 1.393.314 habitantes, segundo o IBGE 2010. O Kofi Annan, que foi presidente da ONU durante muito tempo, ele lançou um livro chamado Planeta Favela. Você já leu esse? É muito bacana. E aí dá uma visão, tem para baixar, Planeta Favela, é de Kofi Annan. Então, não é Kofi Annan, é David alguma coisa. Mas o Kofi Annan, ele usa essa expressão, ele usou essa expressão em um dos seminários que ele estava apresentando, e esse David, eu não esqueci o sobrenome dele, ele vai escrever esse livro, que é bem bacana, porque dá uma ampliação desse tema para o mundo todo, né? Porque a gente fica achando que favela só tem aqui no Brasil. Não, é Mike Davis, né? Eu sabia que era David, não sabia. Mike Davis, Planeta Favela. Os mediadores que gostam desse tema podem pegar aí para ler. E aí tem a grande pergunta que vem, é essa aqui, que eu vou botar no slide aqui para gente. Ser favelado é sinônimo de ser violento? O que é que vocês acham? Não vale me responder só não, viu? Me lembrei da última crise imobiliária nos Estados Unidos, que várias hipotecas Sim. um monte de gente foi. Eu disse o quê? Que não vale me responder somente não. O pessoal, não. Que é isso, Curralinho? Vamos ver aí. Beleza. Aí o outro botou parabéns. Botou claro que não. Mas olha só. Esse pessoal é criativo, viu? Beleza, enquanto vocês respondem, eu tenho um outro slide para cópia aqui, que aí é a palavra do nosso querido doutor Emily Durkheim, né? Rapidinho vocês copiam, rapidinho vocês registram, tiram foto, coloca no grupo aí do WhatsApp da turma. Telegram não, porque pode ter hacker. Telegram não está sendo um bom negócio hoje não, né? Só porque ele é favelado não quer dizer que ele é violento. O pessoal de Caju está colocando ali. Não depende da pessoa, depende do modo de cada um é criado. É de Maria. Muito bem. É tudo, né, de Maria? Não, todos moram na favela, não são criminosos. Tem trabalhadores e muitas pessoas honestas. Exatamente, a maior parte, né? O Curralinho está dizendo, não porque mora em favela, não é porque mora em favela, são vândalos. Itaiti dizendo, não, porque a questão até de educação, de convívio. Pois é, a gente já aprendeu isso, sociabilização, né? Parateca, não, porque independente do lugar que mora, eu perdi aí. Independente do lugar que mora, cadê? Araci Pedalta fala, é certo que vivenciar tais violências constantemente pode afetar muito a vida dessas pessoas, mas isso não faz delas violentas. Não necessariamente, né? Jequié fala, não, condições de moradia não definem o caráter. Ela botou de novo. Aí Parateca botou, não, porque independente do lugar que mora, não define o seu caráter. Marlete. Isso, Marlete. A gente sabe que a gente aprende também em relação ao lugar que mora, né? A gente sabe que a gente também é um pouco do lugar que a gente mora, né? A gente já viu isso, das pessoas com quem a gente convive. A gente sabe também que a gente faz escolhas, né? Mas isso, na verdade, também a gente vai lembrar que a maior parte das pessoas que moram nas periferias são pessoas boas, pessoas que trabalham. Macaúba Lagoa Clara está dizendo isso, né? Lembrando que de 3 a 1%, na verdade, são envolvidos com crime, o resto é... Né? Morar na favela pode ser sinônimo de não ter condição financeira. Guirapá. Pois é. Então, é bem por aí, é bem nessa condição. Para Emily Durkheim, nenhuma sociedade está livre do crime. Nem o crime
é um problema do delinquente. O crime é um padrão social, mas isso não quer dizer que ele é bom, mas que é um fato social ligado às condições fundamentais de qualquer vida em coletividade. Então, Durkheim, ele vai definir crime, ele vai definir o crime como um padrão social. É um padrão social ter o crime. Ah, professor, então quer dizer que o crime é uma coisa boa? Não. Quer dizer que ele existe, que ele está lá, que ele se repete. Mas não quer dizer que ele é uma coisa boa, nem que ele é aceitável, né? Mas quer dizer que ele é um fato social, né? Então, é isso que está se colocando, né? Que é uma condição fundamental de qualquer vida em coletividade, você ter pessoas que desencambam para o mundo do crime, para o delito, né? É isso que Durkheim fala, né? Ele vê isso como um padrão social, beleza? Eu posso passar, gente? Posso adiantar o slide? Me dá um ok aí. Ainda não? Rapidinho, tira uma foto aí, tira uma foto. Tira uma foto, bota no grupo do WhatsApp da turma. Hein? Quando a gente está falando de que o crime é um fato social, vamos lembrar o que é aí o fato social. O fato social é geral, ou seja, o crime ele acontece e ocorre em todas as sociedades. O fato social ele tem a exterioridade, ou seja, independe da sua vontade, de você gostar ou não do crime, o crime vai acontecer. E o fato social ele tem o caráter da coercitividade. Em que sentido? Você pode ser penalizado, você pode sofrer uma sanção porque você está cometendo um crime. Então, você está burlando a regra, e burlar a regra, né, estar à margem das regras sociais, pressupõe uma penalização, uma coerção. Então, por isso que Durkheim vai falar que o crime é um fato social, porque atende a essas três características aí que ele coloca como regra básica do primeiro ano, né? Pois é. Regra básica do primeiro ano. Você foi falando, eu fui lembrando da aula do primeiro ano, que a gente dá fato social e a gente fala da generalidade, coercitividade e exterioridade, né? Só para o povo lembrar, porque é fato social. Lorena agora foi fundo. Pronto, gente, beleza? Tô passando, hein? Dá um print aí para garantir, porque eu não vou voltar. 1, 2, 3 e... Aí, o abandono do Estado cria espaço para ações criminosas. A gente já falou sobre isso, né? Essa ausência do Estado, ela gera, na verdade, espaço para ações criminosas, para as milícias, para os traficantes, para o crime, né? Pelos altos índices de violência e criminalidade. E aí a gente chega a uma outra conclusão. A violência, ela não tem sua causa na pobreza. Por quê? É só a gente olhar para o campo, por exemplo. Muitas vezes você tem pessoas que são pobres ali, né? Pessoas que trabalham o dia inteiro na lavoura, mas elas têm condições de plantar, de colher, né? De ter o seu bichinho, de ter a sua alimentação, de ir no sábado ou sexta-feira para a feira e colocar ali seus produtos à venda e ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, né? Ou seja, elas têm oportunidade. E isso, na verdade, não gera a marginalidade. Então, a violência, ela não é causada pela pobreza, mas a violência ela é causada pela desigualdade social. Olhe essa foto. Nessa foto a gente vê um prédio que em todos os andares tem uma piscina exclusiva. Tem 2 quadras, né? Imensas aqui, deve ter mais área em outros cantos. Tem uma piscina também ali com as raias de natação. Tem uma piscina menor para criança, né? E o que a gente ainda pode notar é o seguinte, que tanto as piscinas dos apartamentos, como a piscina maior, como a piscina menor, como as quadras, estão vazias, né? Ou seja, elas não são nem aproveitadas por essa galera. E, no entanto, do lado desse prédio, né, existe aí uma favela.
existe, essa favela é Paraisópolis, lá em São Paulo. Existe uma favela. E aí o que acontece? Você tem uma favela onde as casas são amontoadas, onde eles estão um ao lado do outro, vivendo em condições péssimas, né? E olhando para todo esse esbanjamento, né? E inclusive um esbanjamento, sem ostentação, sem proveito, né? Sem proveito. Bem provavelmente essa comunidade, como todas as comunidades periféricas, sofrem pela falta de água, fornecimento de água sempre é muito precário, mas eu garanto que o prédio não, né? Então vai percebendo aí que é isso que causa a desigualdade. É essa desigualdade que gera a violência. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é a questão uma propaganda de carro, né, que falava assim, grande promoção, não sei o que, tal, venha buscar o seu, venha correndo buscar o seu carro por apenas R$ 149.990. Você olha para o seu cofrinho, você olha para o seu porquinho, né? E você não vai ver ali 149.990, porque você não tem esse dinheiro em casa. Nem eu, nem você, nem Lorena que tem grana, não tem esse dinheiro em casa. Ela tem que tirar das ações dela, né? Mas o que acontece? Isso causa revolta. Porque às vezes uma pessoa que assiste essa propaganda depende de R$2, R$3 para comer no dia, né? Tem muita gente, existe fome no Brasil sim, e muita gente passa com menos de R$1 por dia. Muita gente no Brasil tem menos de R$1 por dia. O que é que você faz com R$1? Né? Me conte o que é que você pode fazer com R$1 para você comer de fato, né? O Pablito está dizendo aqui que compra 3 pães na padaria dele, porque se for lá no meu bairro, compra 2, né? Então é bem complicado isso, né? Só que você não vive todo dia de 3 pães, né? É muito complicado. Outro dia eu vi uma senhora comprando, aí ela pegou um tomate pequeno, pesou, uma cebola pequena pesou, né? Uma cenoura e pesou. E aí eu tentei, na verdade, dizer assim, não quer botar aqui? Não, porque eu vou pagar no cartão, tal, não sei o quê, para ser... Ela, não, meu amigo, eu vou pagar minha... Aí eu até fiquei constrangido na hora, porque ela ficou meio sem graça, e ela disse que ia pagar, e tirou lá seu R$1 e pagou ali. Então ela comprava ali o tempero do dia, né? Ela comprava o tempero do dia, a coisa que ela ia usar naquele dia. Ela comprava ali o tempero do dia porque era o que ela tinha mesmo para comprar. Então essa imposição de consumo que é estabelecida pela sociedade capitalista gera a violência, né? Então a gente vai percebendo que essa violência ela é gerada exatamente por conta dessa desigualdade, da falta de oportunidade, do desemprego, que aí é um outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente, porque a gente vai perceber, e a gente já falou isso lá quando a gente trabalhou Karl Marx, trabalhou socialismo, a gente viu que o desemprego ele é uma necessidade dentro do sistema capitalista. O desemprego ele alimenta, na verdade, os baixos salários, né? Então, quando a galera tem... a aluna Lívia morou em Paraisópolis. É imenso, né, Lívia? Lá é bem grande. E aí o que acontece? A gente vai perceber que o desemprego, ele gera essa violência. Porque tem uma hora que você precisa colocar comida dentro de casa. E se você não tem, você vai buscar outras alternativas. E muitas vezes a alternativa que tem é o mundo do crime. Na verdade, não é uma coisa tão óbvia assim. Na verdade, parte de um outro princípio. Tem um aluno meu que ele estava conversando comigo, ele disse, professor, todos os dias eu desço daqui, estou de farda, né, à noite, saio daqui com livro, né, com mochila nas costas, com
com a farda da escola, e o policial me para lá embaixo. Todos os dias ele me pede documento. E eu digo a ele me pergunta de onde eu estou vindo. Eu digo, você sabe que eu estou vindo da escola, porque todos os dias você passa aqui e me para. E aí, e ele estava dizendo que, ao mesmo tempo, o traficante do bairro passava pela porta da base militar e não era parado. E todo mundo sabia que o traficante estava armado, todo mundo sabia quem era o traficante, né? Os policiais também sabiam e os policiais não paravam. Repare só, qual é a mensagem que esse policial, que aí é uma exceção também dentro da polícia, não é a regra, nem todos os policiais são ruins, nem todos os policiais, na verdade a maioria são honestos, íntegros, né? Mas você tem essa banda podre que na verdade acaba destruindo a reputação de toda uma corporação. E aí o cara que todo dia para ali o menino para, como a gente diz, sacanear mesmo, né, perturbar a pessoa, né, humilhar. Esse menino, qual é a mensagem que ele está recebendo? Ele está recebendo que a mensagem que tem não estude, seja traficante. Né? É essa mensagem que ele recebe todos os dias, porque o traficante é respeitado, porque o traficante é respeitado na comunidade, o traficante é respeitado por aqueles policiais que estão ali. Diga-se de passagem que boa parte muitas vezes, eles mandam para as periferias exatamente esses policiais que são os corruptos. É uma forma de punir e é uma forma de punir de afastar eles da sociedade, da família de bem, né, que as pessoas falam. Ou seja, nos lugares onde tem classe média e classe alta, você bota os melhores policiais, nos lugares onde está a favela, você bota os piores policiais. Não que isso seja uma regra, não é uma regra, mas algumas pessoas da própria corporação já me falaram isso, já conversaram isso comigo, de dizer, olha, para a favela eles mandam aqueles policiais que são indisciplinados, aqueles policiais que são corruptos, que eles sabem, porque eles não querem um tipo de policial desse, por exemplo, numa área nobre, né? Vai criar um problema muito maior para eles. Beleza? E aí vamos ver aqui mais um último slide. Altos índices de desemprego podem sinalizar um desaquecimento da economia, assim como indicar o agravamento das questões sociais ligadas à queda do padrão e da qualidade de vida dos indivíduos, isto é, do bem-estar social das pessoas. Então, se você tem o desemprego, você forma aquele exército de mão de obra reserva, que a gente já falou, e você gera uma situação onde as pessoas vão buscar alternativas. Muitas vezes as pessoas não possuem a casa própria, né? Não conseguem mais pagar aluguel e por isso acabam, na verdade, invadindo áreas, construindo casas de madeira, né? E aí o que acontece? Essas pessoas acabam morando ali naquelas áreas de risco, né? Então é isso aí. E aí, isso. Então, a gente vai vendo que a favela, na verdade, ela não é esse lugar da violência, né? Ela não é esse lugar da violência. A violência está na favela, como está em qualquer outro lugar. Mas a favela aparece, acho que por conta dos números e por conta da visibilidade que é dada pela mídia, essa violência ela aparece muito mais na favela. E isso, por incrível que pareça, Lorena, também gera um desemprego. Alguns alunos, eles falam que muitas vezes quando vão concorrer a uma vaga de emprego, eles têm que colocar lá um comprovante de residência de uma outra área, de um outro lugar, porque muitas vezes se eles dizem que moram em tal favela, a vaga desaparece, né? Então daí surge essa necessidade de se buscar, na verdade, uma outra identidade. Beleza? Bom, gente, é isso aí. Eu vou trazer aqui o slide da referência do livro, onde você vai encontrar
esse conteúdo lá no nosso livro de Sociologia, Sociologia em Movimento, as páginas 218, 219, 221 e 224. Né? Tá lá. E as nossas referências comuns. Então, galera, vamos para o nosso momento de olho na síntese, que é essa retomada do que a gente viu durante a aula. Então, o tema da aula é favelização, violência e desemprego, não é isso? E começamos, né, trazendo um histórico do termo favelização e explicando um pouquinho, em termos gerais, o que é que seria favelização. Então, o professor falou que favela tem uma relação aí com a história de Canudos, né? Tem uma relação com a planta, né? Uma palma chamada favela, que essas pessoas, quando vieram, né, de Canudos para o Rio de Janeiro, né, tomaram o Morro da Providência, desculpe, porque a promessa era que, ajudando durante a Guerra de Canudos, eles receberiam casas próprias. Isso terminou não acontecendo, e aí essas pessoas ocuparam o Morro da Providência, e nessa ocupação renomearam o morro para Morro da Favela, por causa dessa planta. Mas o que seria favelização, né? A gente contou a história da primeira favela, né, essa favela no Rio de Janeiro, mas o que é favelização? É entender que a favelização é, antes de tudo, um processo. E esse processo corresponde ao aumento do número de moradias precárias em uma determinada região. Então, quando a gente está falando de favela, a gente está falando de uma ocupação que ela vai acontecer de forma desordenada, a gente está falando de uma precariedade, né, muitas vezes com relação ao saneamento básico, iluminação, transporte, e uma infraestrutura aí que está faltando, né, naquele local, né, e, consequentemente, um número crescente populacional que vai agravar, né, essa falta de infraestrutura, tá certo? Muitas vezes se fala o quê? Que na favela se chega, como o professor falou, a escola, né, e a polícia, mas com relação à infraestrutura, com relação a um Estado presente, né, dando suporte àquelas pessoas que moram naquele lugar, naquela localização, geralmente isso é bastante precário, tá bom? Questão da violência. A violência, ela não tem a sua causa na pobreza, né? Isso ficou bem claro durante a nossa conversa com vocês, durante a aula e durante o vídeo também. E sim da desigualdade social. Então, a violência, ela existe não por causa da pobreza. As pessoas não são pobres, logo são violentas. Mas eu tenho uma desigualdade social que faz com que as pessoas, né, diante dessa situação, se tornem violentas. Então, ninguém nasce violento nesse sentido, mas eu tenho uma condição social aí, um agravamento da desigualdade que vai propiciar ou não a violência. E desemprego, a nossa última, né, o nosso último conceito, vamos dizer assim. E aí o professor falou muito bem de Karl Marx, que Karl Marx ele vai definir os desempregados e os subempregados na sociedade capitalista como exército de reserva, né, e de mão de obra para a indústria. Então, a gente tem que pensar que, muitas vezes, esse desemprego ocorre por uma discriminação. No caso de moradores da favela, a gente falou sobre isso, mas também eu tenho um desemprego que é, muitas vezes, estrutural, né? Eu tenho um desemprego que ele está relacionado à forma como eu tenho essa sociedade organizada. Essa sociedade capitalista, da forma como ela está organizada, tem a necessidade da existência de desempregados que vão ser esse exército de reserva, que vão propiciar aquela tensão daquele trabalhador para não perder o emprego. Bom, basicamente, tirando as conturbações da aula de hoje aí com os problemas técnicos, a aula foi isso aí, tá bom? Beleza, Lore. Tranquila aí. Eu acho que eles entenderam bem, eu Sim. acompanhei, a gente não pôde ler as participações de vocês, Isso. mas a gente acompanhou aqui. Eu vi que vocês entenderam bem o sentido da coisa, né, Lorena? Isso, tem uma galera ainda aqui colocando a produção. Beleza, então, gente. Então, galera, aquele beijo, aquele abraço e aquele desejo que semana que vem vocês estejam aqui em mais uma aula de Sociologia. Até lá. Tchau, tchau, até.